Bom dia! A alegria do Senhor é a nossa força. Dia 19 de outubro de 2023. E vamos começar esse tempo precioso com a leitura do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião, constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com a oferta queimada e a oferta queimada por inteiro. Então eles oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluia. A palavra de Deus sempre nos falando o que precisamos ouvir no dia 19 de outubro, quinta-feira de 2023. Mais um dia exclusivo, que nunca existiu e nunca mais irá se repetir. A gente não pode perder da nossa vista que a gente não tem todo o tempo do mundo. Que a gente não pode ficar esperando para ser melhor, sermos pessoas melhores, para buscarmos mais ao Senhor. Nós temos que fazer isso hoje, agora, e é por isso que estamos aqui. Bom dia, Leila, meu amor. Deus seja louvado pela sua vida. A gente tem que fazer isso agora, e é o que estamos fazendo aqui, agora, diante do trono de Deus. A gente não pode esperar para buscar o Senhor amanhã. A gente não pode esperar para andar com uma vida reta diante de Deus amanhã. A gente tem que fazer isso agora. Esse salmo ele fala disso, fala muito sobre o pecado, sobre as transgressões, sobre você se arrepender do seu pecado, né? Porque muitas vezes o que ocorre a gente peca e justifica o pecado. Não, eu fiz isso porque é impossível não fazer, porque por vários motivos a gente justifica. E muitas vezes também acontece da gente pecar, a gente querer ter a intenção de pecar e ficar pedindo um sinal para Deus. Ah, Senhor, diz para mim se eu faço ou não. Só que a gente já sabe que é errado porque a gente estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é clara e várias coisas a gente já sabe de cor que é pecado, que Deus não se agrada. E a gente vai lá, peca e depois justifica.
Mas esse salmo, ele fala claramente sobre isso. E Deus, ele quer de nós que a gente se arrependa, que a gente não fique justificando. Ah, Senhor, eu fiz isso por causa disso. Não, se arrependa. Que a gente reconheça que errou e que a gente se esforce para não pecar, né? É o que eu sempre falo, é uma busca constante. A gente se fortalece para não cometer pecados com a busca diária, com a oração, com o estudo da palavra, fortalecendo o nosso espírito. Porque ser tentado não é pecado. Nós seremos tentados o tempo inteiro. O que é pecado é quando a gente cai na tentação, né? Aí já é a nossa escolha. Entendeu? Mas a gente vai ser tentado em várias áreas da vida. O tempo inteiro. O tempo inteiro vai vir uma tentação, vai vir uma situação que vai querer nos conduzir a algo, a uma atitude que Deus não se agrada. Então, cabe a nós essa busca. É por isso que estamos aqui buscando o fortalecimento do nosso espírito, da nossa comunhão com o Senhor, que é algo que tem que ser feito todos os dias, conforme a gente bebe água, conforme a gente se alimenta, que a gente toma banho. A busca do Senhor tem que ser essencial, tanto quanto essas nossas necessidades. A busca do Senhor é uma necessidade básica, essencial para a nossa vida. A gente não pode negligenciar esse tempo de qualidade com o Senhor. Entendeu? A gente não pode negligenciar. Lídia, bom dia, meu amor. Que bom que você está aqui. Deus seja louvado pela sua vida. E esse Salmo 51, ele fala muito disso. Ele também fala sobre a questão dos sacrifícios, né? Que Deus, ele quer que o seu coração ele esteja entregue, esteja quebrantado para o Senhor, esteja contrito, né? Então, que a gente tenha isso em mente, né? Hoje, no dia de hoje, nesse tempo de qualidade com o Senhor, que a gente tenha consciência e a gente tenha responsabilidade, maturidade com as nossas atitudes. Nós temos que parar de encontrar, de dar desculpas para os atos que a gente comete que não são da vontade de Deus, que a gente comete. Nós estamos aqui, nós erramos, infelizmente nós erramos. Nós não somos perfeitos. A gente tem que se esforçar para não cometer os mesmos erros e sempre pedir ao Espírito Santo para nos tornar sensíveis quando a gente faz alguma coisa que ele não se agrada, né? Às vezes, já aconteceu comigo assim, uma vez eu estava lá na copa do meu trabalho e estavam todos conversando e eu fui comer alguma coisa, eu não me recordo mais o que foi, mas um dos funcionários falou comigo e eu respondi a ele de uma forma muito ríspida, desnecessária, sabe? Eu quis brincar, mas eu fui grossa, entendeu? Então assim, e aquilo me incomodou imediatamente. Eu não pedi desculpas na hora, eu fui para casa com aquilo me incomodando e depois eu liguei para o funcionário, para o meu colega de trabalho e pedi desculpas para ele pelo exagero e ele nem tinha percebido, tá? Ele nem, assim, aparentemente ele nem tinha percebido, sabe? Mas eu fiquei incomodada porque o Espírito Santo incomoda a gente quando a gente faz algo que não o agrada, né? Então a gente tem que ter, é por isso que a gente está aqui buscando essa sensibilidade, buscando essa conexão com o Senhor. Nós temos que ter intimidade com Deus para tudo, né? Então quando os dias difíceis chegam, as provações, as lutas, as perseguições, a gente está fortalecido, com o Espírito fortalecido. Quando a tentação bate na porta, a gente está fortalecido. Quando a gente faz algo que Deus não se agrada, a gente sente imediatamente que a gente fez algo que Deus não se agrada, né? Então a gente está aqui para isso, para cultivar esse tempo de qualidade, um tempo de gratidão, que a gente tem que entender que o nosso tempo é limitado. A gente não tem todo o tempo do mundo para fazer tudo que a gente quer. O único tempo que é nosso é o agora. Esse tempo é nosso, que a gente está aqui, agora. Esse tempo é nosso. Então, que a gente possa, nesse tempo, ter pensamentos que nos abençoem,
pensamentos que abençoem os nossos irmãos, a nossa família, né? Que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras de fé, palavras que gerem coisas boas, né? Porque a palavra tem poder, as palavras têm poder. E a gente precisa sempre profetizar coisas boas na vida da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida como um todo. Nós temos que estar proclamando palavras boas sempre, palavras de bênção, né? Porque isso é muito importante. Eu tenho muito cuidado às vezes com o que eu falo com a Isadora. Eu falo assim, eu ouvi uma pastora uma vez falando: você não pode falar para sua filha que ela é malcriada, que ela é assim assado. Filha, você está com um comportamento de malcriação. Isso não provém do Senhor. Assim, Deus não se agrada disso, hein? Mas ela não é malcriada. Ela estava com um comportamento desse, sabe? Então, assim, eu tenho me policiado muito com as coisas que eu falo com a Isadora. Porque às vezes a gente fala isso no automático, né? Ah, você tá assim, você é assim. Não, né? De repente ela está com um comportamento assim. Então, ela não é assim. Então, que a gente tenha esse discernimento de ir nos policiando com o que a gente fala, né? Que a gente acaba declarando coisas que a gente não quer que seja definitivo. Mas da forma como a gente fala, parece que são situações definitivas. Quando a gente fala você é algo definitivo, né? Mas quando você fala, você está com um comportamento assim que não está sendo bom, é algo transitório, né? Então a gente precisa se policiar com essas palavras que a gente declara, não é verdade? Antes de eu começar a orar, eu declaro vários versículos que o Senhor me entregou para esse serviço que eu estou aqui, esse serviço de oração. Então são vários versículos que o Senhor me entregou para eu declarar todos os dias, versículos que falam sobre sabedoria, versículos que falam sobre o Espírito Santo, que fala aqui completamente, 100% do que é dito aqui. Eu clamo ao Senhor que seja tudo que venha do Espírito Santo, não seja nada sobre mim, né? Quando eu menciono um exemplo que eu vivi, é justamente isso. O Senhor permite que eu vivesse situações para que hoje eu possa conversar com vocês, né? Isso é uma resposta de oração, porque eu sempre oro para que Deus me dê oportunidades de falar sobre o amor dele na minha vida, o que ele fez na minha vida, as mudanças que ele operou na minha vida, a restauração, né? Então, isso é importante. Nós temos esse dever com os nossos irmãos de compartilhar as experiências que Deus nos fez passar, que ele nos forjou, que ele fez com que nós superássemos, para que a gente possa fortalecer os outros irmãos, né? Porque às vezes o irmão está passando por algo que a gente viveu já e ele se sente perdido, assim como nós nos sentimos quando a gente passou pelos problemas. Quantos problemas você já viveu que você pensou que não ia suportar, que não ia conseguir vencer? E agora você olha para trás e vê que você venceu. Então, se tem um irmão passando pela mesma situação, cabe a você, cabe a mim falar com ele, que você já viveu isso, que você sabe o que ele está sentindo, que você já sentiu a mesma dor, mas que você conseguiu, com a graça de Deus, vencer. Esse é o objetivo do nosso testemunho, né? Deus permite que a gente viva situações que a gente não entende na hora, por que a gente está vivendo, mas é para isso. O propósito da nossa vida é do Senhor. É dele, não é nosso. A gente precisa se submeter à vontade do Senhor, não é verdade? Então, hoje o foco da nossa oração é aquele tema, um dos temas mais sensíveis, né? É o perdão. O perdão é um dos temas mais sensíveis que envolve a gente, né? Em todos os aspectos. Porque o perdão, ele nos coloca numa posição vulnerável, né? Quem é que gosta de se sentir vulnerável? Ninguém, né? Então a gente tem que baixar a nossa bola, mesmo que a gente esteja com razão,
E a gente tem que nos colocar numa posição de não julgar a pessoa que nos magoou, não querer ser justiceiro, né? Porque nós somos justiceiros, né? A gente quer ver a pessoa que nos fez mal se dando mal. Essa é a realidade, mesmo que a gente não verbalize. Isso acontece. Mas isso a gente vai moldando, a gente vai trabalhando, porque nós, como cristãos, a gente tem que mudar essa perspectiva. Estou falando no contexto geral de ser humano, né? Hoje em dia eu mudei essa perspectiva, mas eu já fui do mundo ali, eu já tive esses pensamentos de justiça, de querer ver a pessoa se dando mal ali na minha frente, de achar é bom quando a pessoa se dá mal, né? Eu já tive esse pensamento, irmãos, e isso é algo trabalhado dia após dia. Como eu sempre falo, a gente está aqui para isso, para fortalecer o nosso espírito, porque se a gente não fortalece, é isso que a gente vai querer, mesmo que você seja uma pessoa muito boa. Isso é da carne. A carne, ela tem esses sentimentos ruins, né? E é por isso que a gente precisa fortalecer o nosso espírito, para a gente andar conforme Deus quer que a gente ande, cumprindo os estatutos dele, amando o nosso próximo. E o próximo não está escrito amar o próximo que a gente gosta. Não, é amar o próximo. Todo mundo. Próximo. A pessoa que você não gosta do comportamento, a pessoa que você não convive todo dia, a pessoa que te prejudicou um dia, os governantes. É o próximo. Não está ali dizendo os próximos tais como Aline A, fulaninho, Beltraninho. Não é assim. É o próximo. É o próximo. A gente precisa entender isso, né? E o perdão, ele mexe com o nosso orgulho. O nosso orgulho, nós fomos injustiçados. A pessoa nos magoou, a pessoa nos lesou de alguma forma. E a gente fica muito mal, porque a gente quer uma retratação. A gente quer que a pessoa venha, se humilhe, peça perdão, beije os nossos pés. E quando isso não acontece, a gente fica com raiva. Aí vai minando a raiz de amargura no nosso peito, nas nossas vidas, e a gente não consegue avançar. Quantas vezes já aconteceu com você? Já aconteceu comigo muitas vezes, de eu lembrar do fato e dar aquele aperto no coração, daquela angústia, entende? A gente não avança. Então é por isso que a gente precisa perdoar os nossos pecados, perdoar as pessoas assim como Deus nos perdoa dos nossos pecados. Quem somos nós para sermos implacáveis com os erros dos irmãos, das outras pessoas? Quem somos nós na fila do pão? Sempre falo isso lá no meu trabalho. Quem sou eu na fila do pão? Eu não decido nada. Lá no meu trabalho eu falo isso quando as pessoas vêm pedir para mim alguma coisa. Determinados assuntos eu não resolvo lá, né? Eu tenho superiores hierárquicos, né? Então, quem sou eu na fila do pão para não perdoar, para ser implacável com a pessoa que errou comigo? Quem sou eu? Então nós temos que nos despir do orgulho, da situação de justiceiro. A vingança é do Senhor. E Deus, Ele é tão justo, sabe? Que Ele dá a cada um a colheita de acordo com o plantio. Você não se preocupa. Entrega nas mãos do Senhor. No tempo dele, da forma dele. Cada um colhe o que planta. Isso é certo. E muitas vezes a pessoa que prejudicou você, ela vai colher algo que você nunca vai ver, você nunca vai saber. Mas Deus sabe de todas as coisas. Você não precisa ser justiceiro. Você não precisa. Você precisa o quê? Orar, entregar nas mãos do Senhor aquela situação. É isso que você precisa fazer. Esse é o seu papel. Confiar que Deus está sempre no controle de tudo. E aquela situação que foi injusta para você, Deus não desperdiça dor. Vai ser importante para você. Vai forjar você, vai fortalecer você. Vai te deixar com um olhar diferente para várias situações. Então a gente precisa se despir desse orgulho, sermos humildes e perdoar. Ah, mas a pessoa não merece.
nenhum de nós merece. Ponto final. A gente não merece nada. A graça do Senhor é imerecida para todos nós. Nenhum de nós merece as bênçãos do Senhor, a salvação. Mas Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende que Deus Todo-Poderoso amou nós de tal maneira que colocou seu Filho para sofrer todo tipo de humilhação, todo tipo de injustiça, todo tipo de escárnio, para que a gente tivesse a salvação? Aí você e eu, a gente recebe uma injustiça e a gente já se sente na autoridade de não perdoar. A gente já se sente, nós pecadores, nós finitos, que estamos, entende? É uma questão de lógica. Então que a gente possa se despir desse orgulho, que a gente possa clamar ao Espírito Santo. Irmãos, nós sozinhos nada conseguimos. É por isso que Deus nos enviou Jesus quando ele foi para o céu, quando ele voltou, quando ele foi sentar à direita de Deus Pai. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos conduzir nessa jornada. O Espírito Santo, ele nos conduz, ele está conosco. Toda essa jornada, a gente não consegue nada sozinho. Então, se você precisa perdoar um irmão, clame ao Espírito Santo para ele conduzir essa jornada. Clamemos que o Espírito Santo nos conduza. Clamemos que ele faça a obra em nosso coração. Só assim será possível perdoar, mas depende da sua decisão. O perdão é uma decisão. Você precisa decidir perdoar e clamar que o Espírito Santo vai fazer a obra. Você vai ver, a sua vida vai ter uma qualidade que você já tinha até esquecido, uma leveza, uma paz, a paz que excede todo entendimento. Por que a paz que excede todo entendimento? Porque se você ficar querendo entender tudo que acontece, você não tem paz. Você precisa descansar, entregar o seu caminho ao Senhor, descansar, confiar nele, e o mais ele fará. Deus está no controle de tudo, da sua vida, de tudo. Mesmo nos dias que tudo parece dar errado, alguma coisa o Senhor quer te ensinar. Até mesmo se está dando tudo errado por consequência de escolhas ruins suas, você está aprendendo a não fazer mais aquilo que você fez. Deus não desperdiça dores. Nosso Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós. Vamos decidir perdoar. Vamos pedir perdão a quem a gente magoou. E vamos nos perdoar também, né? Porque às vezes a gente não nos perdoa e a gente fica com vergonha de pedir desculpas, de pedir perdão, né? Às vezes eu peço perdão para minha filha, porque eu exagero, entendeu? Eu exagero, brigo com ela demais. Isadora fala para mim assim: brigona! Você é muito brigona! Que eu quero colocá-la na disciplina, né? Porque o fato dela ser autista não quer dizer que ela tem que ser malcriada, né? Desobediente, né? É uma linha, é muito difícil educar uma criança autista. Mas eu assumi esse risco, então às vezes eu brigo com ela e não é pra brigar. Aí eu peço desculpas. Ai, gente, a vida, cada dia é um desafio que a gente precisa estar com o Senhor constantemente conectado. E é por isso que estamos aqui nesse tempo de qualidade. Que a gente tenha um coração ensinável, que a gente tenha um coração humilde, que a gente não arrume desculpas. Se a gente errou, que a gente peça perdão. Se a gente errou diante do Senhor, que a gente peça perdão, que a gente se arrependa verdadeiramente diante de Deus. Deus, Ele está de braços abertos aqui, Ele está aqui agora, sabe, ouvindo tudo isso que nós estamos falando, porque eu falo primeiro para mim, porque é o Senhor que está falando aqui no nosso coração, no meu coração.
né? E Ele fala comigo. E a aplicação de tudo isso que está sendo dito aqui por mim, aqui através do Espírito Santo, é individual a vida de cada um de vocês que vai ouvir essa oração e essa reflexão nesse dia, né? O Espírito Santo, ele nos usa. Vamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos instrumentos dele, onde quer que a gente vá, né? O propósito é dele, somente dele. Vamos orar, irmãos. É uma bênção poder servir ao Senhor. É uma bênção estar aqui. Glória a Deus por isso. Pai querido e amado, Senhor, continuando aqui na Tua presença, nesse momento tão incrível que o Senhor nos proporciona viver, esse tempo de qualidade, esse tempo dedicado somente ao Senhor. Oh Pai, muito obrigada, Pai, por nos dar esse esclarecimento, sabe? De que a gente precisa ter esse tempo de dedicação, um tempo sem pressa, sem correr, sem olhar para o relógio, sabe? Um tempo de qualidade, um tempo entregue ao Senhor. Esse tempo que não tem retorno, é um tempo dedicado, porque tempo investido é um tempo que não se recupera. Por isso que a gente tem que investir o nosso tempo da melhor maneira possível. E investir esse tempo aqui na sua presença é o melhor investimento para a nossa vida, porque a nossa vida eterna contigo começa aqui. Pai, nós te louvamos, nós te amamos, Senhor, com toda a nossa força. Nós viemos aqui buscar o teu reino, a tua justiça, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor cuida de nós em tudo, que o Senhor nos provê, que o Senhor está atento às nossas necessidades, ao que nós precisamos, que o Senhor ouve as nossas orações, e quando não acontece o que a gente quer, na hora que a gente quer, porque o Senhor está cuidando, porque tudo tem o tempo certo. E é o seu tempo que tem que prevalecer na nossa vida, Senhor, porque quando a gente adianta alguma coisa com as nossas forças, dá sempre errado, Senhor, dá sempre errado. Senhor, nos dê sabedoria, nos encha da tua sabedoria, Senhor, para todas as decisões que a gente vai tomar nesse dia. Que a gente possa ser direcionado pelo teu Espírito Santo em tudo que fizermos, ó Pai. Que possamos ser exemplos em todos os ambientes que estivermos. Que as pessoas enxerguem Cristo em nós. Ó Senhor, louvado seja o teu santo nome. Grandioso és tu, Deus, que é maravilhoso, que é o nosso conselheiro, que é um Deus forte, que é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Ó Senhor Deus dos exércitos, que vai na nossa frente, nas nossas lutas, e que luta por nós. Obrigada, Senhor, por termos a certeza de que o Senhor está conosco. Glórias ao teu nome. Bendito és tu, bendito és tu. Pai querido, hoje clamamos pelo perdão. Senhor, nós sabemos que o perdão é uma das áreas mais sensíveis no nosso coração, na nossa mente. Nós sabemos que a falta da liberação do perdão, que a culpa é algo que nos deixa doente emocionalmente. Quantas pessoas são doentes, meu Pai, com as emoções adoecidas e que às vezes reverberam no físico pela falta do perdão, porque fizeram algo e se sentem culpadas e não conseguiram pedir perdão por algum motivo, ou sofreram uma injustiça e se sentem injustiçadas e isso as adoece. Pai querido e amado, é um sentimento muito complicado da mágoa, da raiva, do ressentimento. Então nós estamos aqui juntos, meu Pai, reunidos em nome de Jesus, para clamar ao Senhor que opere em nosso coração. Senhor, transforma o nosso coração para que a gente não queira ter um espírito justiceiro, para que a gente não queira ver a pessoa que nos fez algo de ruim se dar mal, para que a gente não tenha essa necessidade no nosso ser, que a gente possa, Senhor, se despir de todo o orgulho,
nos colocar com o coração humilde diante do Senhor e perdoar. Sim, Pai, que a gente perdoe, que a gente tome essa decisão e que o Senhor nos ajude, porque nós não conseguimos perdoar pelas nossas próprias forças. Nós só conseguimos perdoar quando o Senhor trabalha em nosso coração. E estamos aqui, Senhor, tomando essa decisão de perdoar. Mesmo que o que tenham feito conosco tenha sido muito grave, tenha nos humilhado, tenha nos feito passar humilhação, vergonha, tenha nos prejudicado de alguma forma na nossa vida. Senhor, nós decidimos perdoar. Senhor, nós decidimos perdoar e que o Senhor nos ajude nesse caminho. Que o Senhor abençoe essa pessoa que nos fez mal, abençoe ricamente. Que o Senhor possa fazer a obra da conversão nessa pessoa, caso ela não tenha se convertido ao Evangelho. Que o Senhor faça a obra da conversão, que o Senhor possa fazer a obra, meu Pai, nessa pessoa do Teu Espírito. Se essa pessoa, ela já é convertida ao Evangelho, meu Pai. Mas independente disso, todos nós estamos fadados a cometer erros e injustiças, meu Pai. Quem somos nós para achar que não erraremos um dia? Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa. Abençoe para que ela possa não repetir esse erro com mais ninguém. Para que ela possa se arrepender. Para que ela possa mudar suas atitudes e plantar boas sementes. Meu Pai, que nós, com o perdão liberado, nós possamos plantar essa semente, Senhor. Meu Deus, que tenhamos compaixão. Oh, Pai, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, são contra os espíritos, as potestades. Esses espíritos imundos que sugestionam atitudes na mente das pessoas, na nossa mente também, são as tentações. Que a gente fique ligado sempre, atento, para que a gente consiga discernir as vozes que ouvimos, que a gente só dê margem às vozes, à voz do Espírito Santo, que a gente consiga identificar as vozes enganosas que vêm a nós. Pai querido e amado, que a gente decida perdoar e que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa jornada do perdão, para a honra e glória do Seu nome. Precisamos ser livres dessas raízes de amargura. Pai, tira de nós todo orgulho, tira de nós todo sentimento de justiceiros, de vingativos. Não, Senhor, não precisamos desses sentimentos em nós. Nos liberta em nome de Jesus. Nos liberta dessa mentira de Satanás, que a gente precisa ver o outro se dando mal, que a gente precisa ser justiceiro, que a gente precisa ter atitudes de vingança, que a gente precisa tratar o outro mal por conta disso. Isso são mentiras de Satanás. Nós precisamos ter um coração humilde. Nós precisamos amar, principalmente as pessoas que a gente entende que menos mereçam. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? Já dizia que a Tua palavra, lá naquela passagem da mulher adúltera, que Jesus disse: aquele que não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Por que que nós nos achamos no direito de atacar as pedras nas pessoas? Por que que nós nos achamos no direito de julgar e de apedrejar alguém? Quem somos nós? Quem somos nós? Então, Senhor, coloque em nós essa consciência do que nós somos. Nós somos tão pecadores quanto o irmão que nos fez mal. De repente, nós já fizemos um mal para alguém tão grande, só que de outra forma, e não nos demos conta. Então, Senhor, em nome de Jesus, coloque em nosso coração também a humildade para pedir perdão a quem a gente fez o mal um dia, a quem a gente prejudicou de alguma forma um dia. Que a gente possa pedir desculpas, que a gente possa pedir perdão. Que a gente possa pedir perdão ao Senhor, caso a pessoa que a gente fez algum mal já tenha ido embora desse mundo. Senhor, que a gente entenda que a gente também erra. Que às vezes a gente erra de formas diferentes, mas a gente também erra. A gente também magoa as pessoas. A gente também fala coisas que não deveria. A gente também julga. Todos nós.
Então, Senhor, que nós tenhamos um coração humilde para pedir desculpas, pedir perdão àquelas pessoas que fizemos algo que deixou essas pessoas tristes, feridas, se sentindo injustiçadas. Em nome de Jesus. E Pai querido e amado, retira do nosso coração a culpa. Caso a gente tenha feito algo de mal para alguém, a gente não tenha mais a oportunidade de pedir desculpas. Porque a pessoa já faleceu, porque aconteceu isso. Senhor, e também caso a gente tenha pecado contra Ti e a gente se sente indigno, meu Pai, que a gente consiga, em nome de Jesus, com a ação do Espírito Santo, nos perdoar. Que a gente consiga nos perdoar, nos sentir pertencentes ao Teu reino, Senhor. Oh, Pai, cuida do nosso coração. Sabe, o perdão, a falta do perdão geram emoções tão pesadas, tão difíceis. Senhor, derrame a Tua unção de cura nas nossas emoções nesta manhã, meu Pai. Visita cada pessoa que está orando comigo neste dia, qualquer horário que ela vai orar, se ela vai orar em outro dia. Que o Senhor possa, meu Pai, derramar a unção de cura das emoções nessas pessoas, meu Pai. Que elas decidam perdoar, que elas peçam perdão, que elas se perdoem. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti que faça a obra, que opere esse milagre neste dia, Senhor. Que essa pessoa sinta agora a unção do Teu Espírito, trazendo essa restauração para o seu coração, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pai querido, neste momento eu quero aproveitar e clamar pelas pessoas que estão enfermas. Pai querido, visita a família, visita os amigos de cada pessoa que está orando comigo aqui neste dia. Que o Senhor possa derramar uma unção de cura física, cura emocional, cura espiritual. Que Teu Espírito Santo faça a obra, visite a cada lar. Visite, Senhor, visita o coração de cada pessoa que está orando comigo. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. Então, Senhor, visita o coração e visita cada pessoa que essa pessoa está pensando, está direcionando sua oração, meu Pai. Faz a obra, Senhor. Opera o milagre da cura, do conforto, da restauração. Senhor, dê a provisão necessária para o tratamento, para a medicação, para a consulta. Senhor, libera a cirurgia, libera a internação, se for necessário. Senhor, Tu sabe de todas as coisas, a Tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, que aprendamos a confiar em Ti, a descansar no Senhor. Que entendamos que o Senhor está no controle de tudo sempre. Que aprendamos a confiar em Ti em qualquer circunstância. Que entendamos que os nossos olhos são limitados. Nós não temos a menor noção da Tua grandeza. Por mais que a gente saiba que o Senhor é um Deus infinito, a gente não tem condições de alcançar. E que a gente entenda isso, que o Senhor tudo pode, o Senhor tudo vê. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor é presciente. Ó Pai, tem misericórdia de nós neste dia. Cuida de nós. Abençoe essas pessoas, meu Pai, dando perspectivas, as perspectivas que só podem vir do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a conviver com as consequências das nossas atitudes e escolhas imprudentes. Que tenhamos condições de lidar com essas consequências. Que tenhamos os olhos voltados para o Senhor. Nos ajude, meu Pai. Nos ajude, Senhor. Pai querido, eu rogo também pelos irmãos que estão enlutados. Senhor, cuida desses corações, meu Pai, porque esse conforto só pode vir do Senhor. De ninguém nessa terra. Ninguém nessa terra é capaz de proporcionar o conforto a esse coração enlutado. Então, Senhor, em nome de Jesus, venha trazer esse conforto para a glória do Seu nome. Senhor, neste dia, nos livre de todo o mal. Nos proteja, Senhor, que os Teus anjos nos envolvam, que sejamos invisíveis para o inimigo. Conduza o nosso caminhar, todos os lugares que a gente estiver neste dia, nos leve para a nossa casa no fim do dia, para que possamos agradecer
pelo Senhor ter cuidado de nós neste dia, Senhor. Oh, meu Pai, glorificado seja o Teu nome. Glorificado seja o Teu nome. Nos livre das tentações, Senhor, de todas as ordens. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, que tenhamos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, que os nossos olhos estejam sensíveis ao Teu mover, que a gente não se prenda ao que os nossos olhos enxergam, mas que a gente sempre enxergue além, que o Senhor está cuidando de tudo. Oh, Pai, esteja conosco nesse dia, que nós possamos ter atitudes que Te glorifiquem, que tudo que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós não precisamos estar cantando um louvor, nós não precisamos estar somente no templo para Te glorificar. Nós Te glorificamos em tudo, que tenhamos essa percepção que tudo que a gente faz é para Te louvar, para Te glorificar, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. E eu finalizo esse tempo precioso de oração com a leitura do Salmo 27, versículo 4, que eu ainda não decorei, né, Senhor? Mas um dia ainda vou decorar, em nome de Jesus. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, aleluia, e para inquirir em seu templo. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui agora. Obrigada, Senhor, obrigada. Louvado seja o Teu santo nome, louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É uma bênção estar aqui com vocês, orando, conversando com o Senhor. Que Deus esteja com vocês neste dia. Obrigada pela companhia de vocês que estão aqui ao vivo comigo. É uma bênção estar junto. É uma bênção. E você que vai orar comigo durante o dia, que Deus te abençoe ricamente também. Acredite, Deus está conosco. Isso aqui é a obra do Senhor. Não é nada da Michele. É do Senhor. É do Senhor. 100% do Senhor. E que Deus abençoe o seu dia. E amanhã, se for da vontade do Senhor, estarei aqui novamente às 5h07 da manhã, tá bom? Amo vocês em Cristo pra caramba, pra glória do Senhor. Tchau, gente, até amanhã.